Falar bem de Mad Max Estrada da Fúria de 2015, ao mesmo tempo que é um clichê, também nunca é o suficiente para o que aquele filme merece, porque ele é uma obra-prima e um caso raro também de um filme que não só se tornou um clássico instantâneo, né, aquele filme que no mesmo ano que ele foi lançado já se tinha consciência do impacto cultural que ele estava deixando, né, do poder exponencial que o George Miller, o diretor e criador desse universo, estava tendo ali, né, em relação aos outros 3 Mad Max que ele fez na década de 70, na década de 80. Como também é um filme que é um caso raríssimo de unanimidade de recepção entre cinéfilos, críticos, pessoas que discutem cinema de modo geral, né? É um filme que praticamente todas as pessoas gostam, aclamam, valorizam o impacto dele, e ele merece tudo isso mesmo, né? Acho que passados quase 10 anos do lançamento a gente continua sentindo o efeito do Estrada da Fúria, como ele revolucionou e de alguma forma estabeleceu um novo patamar dentro do cinema de ação, que de lá para cá algumas coisas chegaram bem perto e a gente de vez em quando fala, e quando se fala a comparação sempre é quase tão bom quanto ou tão bom quanto Mad Max Estrada da Fúria, porque realmente é um novo parâmetro aí do cinema de ação hollywoodiano, né, pelo menos. E agora com Furiosa, uma saga Mad Max, que é uma prequel comandada pelo próprio George Miller, o filme sobre a personagem icônica Furiosa, que no filme de 2015 era interpretada pela Charlize Theron e agora é interpretada pela Anya Taylor-Joy, o George Miller faz uma espécie de reimaginação da própria lógica de ação dele, porque ele está contando uma história que, afinal de contas, se compreende muito mais tempo do que o Estrada da Fúria, que se passava em torno de um dia, 2 dias, né, são 2 noites ali no máximo, e aqui ele tem que reimaginar, repensar toda a lógica sensorial narrativa dele dentro de um intervalo aí de mais de uma década, de 10, 15, 20 anos, enfim. É aí que a gente vai acompanhar essa jornada da Furiosa desde que ela era criança até o momento em que ela já está adulta e... Não vou dar spoiler aqui, não quero informar muito mais coisa, mas é óbvio que isso daqui vai ser uma ligação direta com o Mad Max de 2015. Calma que antes de entrar em detalhes sobre Furiosa, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, curta o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, também deixa o sininho das notificações ativado aqui abaixo, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E para acompanhar outros comentários que eu estou sempre fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Letterboxd. Os arrobas estão aparecendo aí na tela e os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre Furiosa, preciso também ser transparente aqui e dizer que eu tinha uma certa desconfiança, não desconfiança com o George Miller, que é um dos maiores cineastas, maiores e mais versáteis cineastas do mundo, mas uma desconfiança no sentido de que esse projeto aqui poderia facilmente cair numa emulação do estilo do Mad Max Estrada da Fúria, uma emulação por si só, quer dizer, o cara simplesmente refazer aquela orquestração do caos extraordinária que ele fez ali e acabar ficando uma coisa sem alma, porque realmente é uma exigência natural, né? Todo mundo vai ver Furiosa esperando o mesmo impacto sensorial, esperando aquele mesmo visual, esperando ser trazido de volta a esse mundo, e uma reclamação habitual nesses casos é, beleza, me trouxe de volta para esse mundo e não trouxe nada de novo. Pois bem, nessa seara aí especificamente, eu preciso dizer que Furiosa é uma satisfação, é uma alegria muito grande, é uma alegria principalmente porque o George Miller aqui, ele não imita a si mesmo, ele não refaz o mesmo trajeto, ele não tenta emular o próprio estilo, não, ele vai adiante, ele traz coisas novas do ponto de vista da estética dele e ao mesmo tempo ele se mantém fiel ao universo, ele se mantém fiel à atmosfera. Então, explicando, né, trocando em miúdos, a sensação que dá é que não se passaram nem 2 dias desde que a gente assistiu a Mad Max Estrada da Fúria, em momentos como esse, em outros dos melhores momentos do filme, que são muitos também, né? E na verdade se passaram 9 anos desde o Estrada da Fúria. Então, ele consegue realmente recuperar esse fôlego. É impressionante isso se pensar num cara que tem 79 anos de idade e que já com 70 anos era inacreditável orquestrar tudo isso e agora aos quase 80. Então formalmente sim, ele tem algumas diferenças e aí é onde eu acho que está também parte da beleza de Furiosa, é que ele trabalha um pouco diferente, às vezes a saturação da imagem nas sequências de ação, se comentou um pouco sobre isso nos trailers e vendo o filme fica mais claro ainda que em determinadas cenas, deliberadamente, o filme não tem um céu tão azulado e não tem uma areia tão alaranjada como a gente viu no Estrada da Fúria. Então tem um trabalho aqui de color grade um pouco diferente em algumas das cenas, mas obviamente vindo do perfeccionista ensandecido George Miller, uma coisa completamente deliberada, uma coisa completamente pensada. Acho eu, pode ser que eu esteja errado, mas que para não ficar
soando justamente uma cópia exata, para que a gente tenha a sensação de que a gente está, inclusive, operando dramaturgicamente a partir de um outro ponto de vista, a partir de uma outra lógica narrativa. E do ponto de vista da estrutura, é evidente que Furiosa também vai ser bem diferente do Estrada da Fúria, porque ali a gente tinha uma narrativa de ida e vinda, praticamente, era uma coisa muito linear, né? Tem pausas pontuais, mas de modo geral não paralisa dramaticamente a ação, enquanto o Furiosa já tem 5 capítulos. Ele se divide numa jornada de odisseia mesmo. Então, a Anya Taylor-Joy, por exemplo, vai entrar no filme depois de 1 hora de duração, porque a gente vai acompanhar toda essa jornada da infância dela, de quando ela foi capturada do paraíso em que ela vivia, do Éden em que ela vivia, a tal do lugar verde, né, da terra das mães, das muitas mães, onde ela vivia quando pequena com a mãe dela. Então, daí em diante, outros personagens vão assumir também o protagonismo da história, sobretudo o personagem do Chris Hemsworth, que é o Dementus, e o Immortan Joe, esse personagem que a gente já conhecia no filme anterior, que aqui está bem mais jovem, e o enfrentamento desses dois personagens também vai criar muito mais conflito, vai criar muito mais trama, especialmente no segundo ato do filme. Então é um filme de blocos de ação, de grandes blocos de ação, que, repetindo, nos seus melhores momentos, faz a gente lembrar imediatamente do Estrada da Fúria e faz a gente se sentir na mesma excelência, no mesmo impacto do Estrada da Fúria também. Ainda que, na minha opinião, especialmente do meio para o fim, o filme perca um pouco de força, porque ele vai se tornando uma história de vingança, e uma história de vingança que a gente já sabe onde é que vai parar, lógico, a gente sabe o que vai acontecer com a Furiosa no Estrada da Fúria, a gente sabe qual é a descoberta que ela vai fazer num determinado momento lá, eu não vou dizer para quem não sabe, ou não vou lembrar para quem não lembra, mas já existe um desfecho muito bem estabelecido para isso, e à medida que o filme vai se transformando numa jornada de vingança, ele vai ficando dramaticamente um pouco mais, não vou dizer mais pobre, mas ele vai ficando menos interessante enquanto uma experiência sensorial que ele estava sendo até ali. Eu acho a primeira metade com ela criança absolutamente maravilhosa, justamente porque dá uma sensação de frescor também, uma sensação de que a gente está diante do mesmo mundo, mas a partir de uma perspectiva nova. E conforme ele vai se aproximando do fim, ele vai perdendo um pouco o meu interesse, pelo menos nesse aspecto. Até porque é um filme de poucos diálogos, evidentemente. A Anya Taylor-Joy, por exemplo, notoriamente tem cerca de 30, 32 falas no filme, mas para mim poderia até ter menos, sinceramente. Eu sei que não é papel do crítico dizer o que é que o filme deveria ter mais ou menos, mas honestamente, quanto mais o filme fala, mais ele perde. E não é que ele perde muito não, ele continua muito bom do ponto de vista de uma experiência de ação, porque ele não tem absolutamente nenhuma cena de ação fraca ou medíocre ou desinteressante. Todas as cenas de ação são muito boas, mas como ele tem essa narrativa mais dividida, mais fragmentada, mais segmentada, e como as coisas vão se encaminhando para essa vingança específica da Furiosa, partes ali no final, partes desse terceiro ato, perdem o ritmo, comigo pelo menos, mas não é uma perda de ritmo que comprometa o resultado, que é um resultado muito satisfatório, um resultado muito bonito, muito emocionante em alguns momentos, terno também e muito trágico, porque é uma personagem trágica, é um universo trágico, e o George Miller, como esse maestro do caos que ele é, consegue tirar de uma mesma coisa essas várias sensações, né? A sensação de que a gente está diante de uma coisa grotesca, louca, bizarra, insana, mas que é também triste, que é terna, que é trágica, essencialmente é muito trágica. Eu gostei muito, de modo geral, de Furiosa, gostei muito da expansão que o George Miller trouxe aqui, e eu realmente queria muito que acontecesse também uma continuação de Estrada da Fúria, porque são personagens muito marcantes, é um universo que ele orquestra muito bem, que ele expande sem parecer caça-níquel, que ele sabe explorar novas possibilidades, de maneira que a gente se sinta, como eu falei, ali dentro novamente, que a gente se sinta visitando esse mundo horroroso, horripilante, mas sedutor ao mesmo tempo.